Olá, aluno, olá, aluna. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje com o tema poluição do ar, né? A poluição do ar, ela ocorre quando a quantidade de certos gases e partículas sólidas no ar atinge níveis nocivos para os seres vivos. Ela pode ser consequência da queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, o diesel, o carvão, a lenha, o etanol, né? E assim por diante, e também da queimada de florestas e matas. Essa é a chamada, então, poluição antrópica, né? Porque ela vem através das ações do homem e isso acaba, então, resultando aí a emissão dessas partículas para a atmosfera. Mas a poluição do ar também pode ser causada por fenômenos naturais, e aí nós podemos citar, então, as erupções vulcânicas ou a chegada de cometas e asteroides à Terra. Além de grandes quantidades de gás carbônico, os vulcões lançam outros gases, como o dióxido de enxofre e partículas de cinzas, que também são poluentes. As cinzas bloqueiam parte da luz solar e podem então provocar diminuição da temperatura. Ao atingir a superfície da Terra, cometas e asteroides levantam uma nuvem de poeira e cinzas que altera a composição da atmosfera, podendo provocar então mudanças climáticas. Em certos momentos da história da Terra, eventos como esses causaram a extinção de muitas espécies em um curto intervalo de tempo. Mas isso nós estamos nos referindo em termos geológicos, né? Quando a gente fala termo geológico curto, isso significa em torno de aproximadamente aí 100 mil anos, tá? Então, não é uma coisa de hoje para amanhã, levam-se alguns anos aí para que esses fenômenos ocorram, né? No fim do Cretáceo, por exemplo, há cerca de 65 milhões de anos, ocorreu então uma extinção em massa que eliminou cerca de 85% das espécies. Importante dizer que foi 85% das espécies que eram encontradas, no planeta naquele momento. Uma das teorias mais aceitas supõe a queda de um asteroide com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, e o forte impacto levantou então uma nuvem de poeira e cinzas que bloqueou parte da luz solar e deixou então o planeta escuro e frio por cerca de 2 anos. E aí, numa reação em cadeia, se as plantas não fazem fotossíntese, elas não têm o seu próprio alimento e elas não conseguem se manter, elas vão morrer. Os animais que se alimentam de planta não vão ter o seu alimento, também vão morrer. Os animais maiores que se alimentam desses animais menores não vão ter o seu alimento e vão morrer. Então, é aquela consequência, em cadeia que a gente fala. Além disso, o abalo provocou intensa atividade vulcânica, que cobriu imensas áreas com lavas, tá? Bom, para a gente dar continuidade no assunto, vamos então falar sobre as fontes de poluição antrópica, tá? Que são aquelas causadas pela ação dos homens, né? Então, um dos gases que poluem o ar é o monóxido de carbono, é um gás invisível e sem cheiro, tá? Eliminado pelos escapamentos de veículos. Ele é muito perigoso porque se combina com a hemoglobina. A hemoglobina, o que é? Uma proteína do sangue que transporta o oxigênio, pelo organismo. E aí, se ela se combina, então, com esse monóxido de carbono, ela acaba, então, não transportando o oxigênio, que é o gás que ela tem que levar para as células do nosso corpo. A queima de carvão mineral e de derivados de petróleo por indústrias e veículos libera diversas substâncias que irritam os olhos e podem causar ou agravar o que? Doenças respiratórias, tá? Vamos abrir aqui um parente para falar sobre as doenças respiratórias. A gravidade dos problemas de saúde causados pela poluição atmosférica depende da concentração de produtos tóxicos e do tempo de exposição ao ambiente poluído. Então, idosos e pessoas com problemas respiratórios, como alergias, bronquites, asmas e enfisema, são o grupo mais prejudicado, ok? Então, dando continuidade, entre essas substâncias estão a poeira e a fuligem, que são partículas muito pequenas de material, e gases com nitrogênio e enxofre, tá? Esses gases, então, ainda podem formar ácidos ao se combinarem com a água,
presente na atmosfera, resultando em neblinas e em chuva ácida. A acidez varia, tá? Mas pode chegar a destruir plantações, florestas, corroer prédios e monumentos, né? Acabar com a vida de certos ambientes aquáticos. Nessa imagem, a gente consegue então visualizar aqui, ó, um monumento já sendo deteriorado devido aí à questão da chuva ácida, né? O que devemos fazer, né? É muito importante, então, que o governo, as empresas e indústrias, a sociedade, cada um de nós, adotemos medidas para reduzir a poluição do ar. Vamos ver aqui agora a seguir algumas ações coletivas que podem amenizar, este problema. Então, primeiro, produzir veículos que lancem menos poluentes no ar, seja pela instalação de filtros ou outros equipamentos, seja pela maior eficiência do uso do combustível, tá? Segundo, manter o motor dos automóveis sempre regulado, porque quando eles estão desregulados, eles acabam então emitindo partículas, né, e poluentes. Terceiro, estudar o trânsito de cada região e propor melhorias na circulação dos veículos para evitar congestionamentos. Isso aí está relacionado aí para a engenharia de trânsito, se eu não me engano, que é responsável por fazer toda essa logística do fluxo. Quarto, investir no sistema de transporte coletivo, especialmente nos transportes que incluem veículos movidos a combustíveis menos poluentes, como o etanol ou o gás natural. Transportes movidos a energia elétrica, como o metrô, né, podem ser ainda melhores, tá? 5. Orientar e fiscalizar indústrias em relação à implantação de filtros e equipamentos antipoluentes, principalmente aqueles localizados nas chaminés, né? 6. Manter sob permanente observação os níveis de poluição do ar, reduzindo ou interrompendo as atividades poluidoras quando necessário. 7. Diminuir o uso de combustíveis fósseis, que aí nós podemos citar carvão mineral e petróleo, né? E o aumento do uso das fontes de energia menos poluentes, como a energia eólica, solar e a hidrelétrica. E por último, né, como uma das ações coletivas, nós podemos citar a criação de áreas verdes e de lazer em centros urbanos, pois muitas vezes atuam como barreira antipoluentes. Então é importante aí a presença dessa área verde nas grandes cidades, principalmente, tá? Bom, fico por aqui e aguardo vocês numa próxima oportunidade.